Bom dia, bom dia, bem-vindos à aula 3, terceira aula do Universo 7, terceira aula gratuita. Esta é mais uma de 7 aulas em que nós vamos, a esta hora, 6 da manhã, levantar mais uma questão. Será que andamos todos a viver em piloto automático? Esta é de facto uma questão importante para nós trazermos à nossa consciência. E por vezes as pessoas perguntam-me assim: Helena, porquê uma aula às 6 da manhã? Porquê a um domingo? Porquê não fazer a aula às 8, 9 da noite, em que poderias ter muito mais presença? Porque não se trata apenas de divulgar uma mentoria, não se trata apenas de promover um método, mas trata-se, acima de tudo, de viver na realidade, na prática, o que representa o Universo 7. Então vamos começar o nosso dia por beber um pouco de água, intencionando junto ao nosso coração. Inspiramos profundamente. Mentalizamos, sentimos o propósito da nossa intenção. E reverberamos esse propósito para esta água que me irá hidratar, nutrir e expandir. Todos os dias eu tenho uma ritualística que abro sempre que inicio um momento, uma aula, uma partilha, ou seja, algo que revele um estado, não é? Que revele uma intenção de partilhar conhecimento, de meditar também, claro. E portanto, vou começar por acender a minha vela. Um ritual simples, mas que está sempre presente. E eu começo por acender a minha vela. Normalmente, primeiro eu bebo a minha água. Já antes, assim que acordei, eu bebi logo um copo de água. E vocês podem pensar assim, Helena, mas um copo de água, o que é que isso revela? Vocês aí no Instagram não veem a minha vela, só se vê aqui no Zoom, que é o vídeo que eu estou a gravar para o YouTube, mas a minha vela está aqui. Porque eu estou a gravar direto para o Instagram, mas estou também a gravar para o Zoom, para depois poder partilhar nas múltiplas plataformas e, acima de tudo, com as alunas inscritas ou com as pessoas inscritas na lista de espera e no grupo de Telegram, que têm acesso a toda a informação, o link está na bio, a toda a informação em primeira mão, no sentido de que podem ver e repetir e ainda têm acesso
a toda a informação escrita também, mas não nos vamos perder. Então, a água, a vela, sempre, e eu também tenho o hábito de acender um incenso. E porquê? O incenso representa o ar, o pensamento, e ele traz-nos o princípio da limpeza, o princípio da circulação, daquilo que ajuda a mente a expandir, a ampliar, e quando se acende o incenso, também se acende com uma intenção. Então, basicamente, a água, o fogo e o ar. Falta o elemento terra, pois a terra é a matéria, é, no caso, o meu caderno. Este é um caderno reciclado que eu trouxe da Escócia e ele representa a terra, as árvores, o papel, a matéria. E desta forma eu vou abrindo um campo de múltiplas intenções, de múltiplas ideias, e começo também sempre por abrir o dia. E hoje é 3 de agosto de 2025. Portanto, eu estou a fazer exatamente o que é a minha rotina, o que é o meu dia e o que é o Universo 7. O Universo 7 é uma mentoria que, portanto, obedece ao pensamento de um mentor, que não sou apenas eu, ou seja, eu sou aquela que reuniu múltiplas sabedorias, múltiplas ideias, múltiplas técnicas, múltiplas descobertas, múltiplas práticas milenares, ancestrais, e que, através de um método que eu criei, aprofunda e expande o campo emocional de cada um de nós. Esse campo emocional, e nós vamos exatamente entrar na nossa aula de hoje, a aula 3 do Universo 7, estas aulas gratuitas que eu vos estou a oferecer, nós entramos no nosso campo de expansão, nós entramos num lugar de reconhecimento interno, e nesse sentido expandimos. Está aqui a aparecer alguma coisa. E nesse sentido expandimos a nossa consciência a um lugar, especificamente o Universo 7, a um lugar que não nos permite ser inteiras, que não nos permite ser conectadas à nossa energia primordial. Como? Através da nossa dor, através de múltiplas emoções e sentimentos, a culpa, a vergonha, o medo, a humilhação, a raiva, que vamos acumulando ao longo da vida, em várias situações, em várias experiências, e que de alguma forma não sabemos mais como sair delas, porque elas tornaram-se aquilo que muitas vezes nós consideramos que somos. Então hoje, a nossa aula é sobre viver em piloto automático. E será que vocês vivem em piloto
automático? Será que... Estou a olhar para os meus apontamentos para não me perder. Será que nós acordamos todos os dias para um lugar que ele é tão inconsciente que nós somos como robôs? Que nós mal damos conta do dia a nascer? Que nós mal damos conta da transição entre nossa noite de descanso, quando é de descanso, e o novo dia que se abre para tantas possibilidades, mas que para nós não é nada mais do que ir para o emprego, para o trabalho, cuidar dos filhos se os tivermos, dos nossos animais se os tivermos, da casa, dos familiares, e tudo entra num processo de tal forma mecânico e automático que simplesmente o tempo passa e nós não damos conta. O tempo passa e começamos a semana desta forma. Hoje é domingo. Já não tenho quase tempo nenhum para descansar e amanhã outra vez aquele inferno, vou voltar à segunda-feira. Ou, por outro lado, eu olho para este dia que está a nascer, eu ouço os pássaros, eu conecto-me aos elementos, eu conecto-me ao meu silêncio, porque esta hora das 6 da manhã traz-nos esta preciosidade que é o silêncio, esta preciosidade que é o nosso tempo, o meu tempo para comigo mesma. E, portanto, há uma plenitude em mim, uma gratidão em mim. Lá fora, e até mesmo dentro, a vida pode estar caótica? Pode. Mas a grande aprendizagem, e é isto que nós aprendemos no Universo 7, é sair desse lugar externo da crise, da escassez, da guerra, da fome, da dor, do crime, do governo, da falta, da corrupção, para um lugar interno de clareza, para um lugar interno ativado dentro de nós, onde conscientemente cada minuto conta, cada momento aqui e agora conta. E eu não me anestesio, e eu não entro numa roda mecânica, e eu não vivo em piloto automático. Vamos começar por abrir o nosso dia. Beber um gole de café. E escrever no nosso caderno a abertura diária da nossa intenção, da nossa prática. Então começamos. Hoje, eu, no meu caso, Maria Helena, vocês escrevem o vosso nome, estou tão feliz e agradecida por, e o por será a vossa intenção. Nós já nos conectamos à água, nós já nos conectamos ao fogo, nós já nos conectamos ao ar, à matéria, e agora nós vamos conectar-nos ao espírito. Então nós podemos reunir as nossas mãos junto do nosso coração, inspiramos profundamente
Fechamos os olhos e visualizamos, imaginamos a nossa intenção para o dia de hoje. Nós podemos intencionar o que desejarmos. Importante é ver, sentir, trazer ao nosso interior, à nossa mente, aos nossos olhos, ao nosso corpo, aos nossos ouvidos, até à nossa boca, aos 5 sentidos, uma intenção real. Pode ser um almoço de domingo em família, em paz, em alegria, com aquela iguaria que toda a gente adora. Imagina a distribuir a refeição, toda a gente alegre, toda a gente feliz. Ou talvez vás à praia hoje, dar um passeio, uma caminhada, inspirar o aroma do mar. Ou talvez ainda vais simplesmente ficar por casa, a descansar, a recuperar o corpo, a recuperar a mente, na tua paz, no teu silêncio. E agora, agradecendo esta visualização, escrevemos. Então, eu estou tão feliz e agradecida por enquanto escrevem, vão sentindo, visualizando, imaginando. E talvez vocês pensem assim: Helena, não é tão infantil escrever, acender uma vela, um incenso e água? Deixem-me vos contar uma história. Para quem não me conhece, eu sou a Helena, sou portuguesa, vivo no Porto, em Portugal, sou casada já há 25 anos, tenho 2 filhos, o Francisco, o António, adultos, jovens adultos, e tenho 50 anos. Vou fazer 51 na próxima segunda-feira, portanto amanhã, 4 de agosto. Há 10 anos atrás, eu estava a celebrar, há 11 quase, estava a celebrar os meus 40 anos. E a minha querida comadre, madrinha do meu filho António, a Maria Antónia, de uma forma
prática e redundante como ela costuma ser, disse-me, aliás, eu disse que queria ir ao Brasil. Eu ainda não tinha ido ao Brasil, eu desde sempre tinha uma paixão pelo Brasil e por toda a cultura brasileira e pelo país e pelo povo, por tudo o que vocês possam imaginar. Eu tinha uma paixão, eu conhecia tudo, eu sabia tudo, eu sabia as ruas, eu sabia as cidades, eu sabia as culturas, a comida, as pessoas, enfim, eu tinha uma paixão absoluta. E disse pela milésima vez, eu este ano vou ao Brasil. E ela, direta, disse, sabes uma coisa? És ridícula. Então tu, se tu não tivesses que ir ao Brasil, tu já não tinhas ido ao Brasil, mas alguma coisa te impede de ir ao Brasil? E aquelas palavras, foram a viragem-chave da minha vida. Como vocês devem de imaginar, quem vive 40 anos já tem uma história. E eu tinha uma história preenchida, rica, feliz, realizada. Para fora, para este exterior, que por vezes sim, era um piloto automático. E aquelas palavras da Maria Antônia magoaram-me a um nível tão profundo. Não foi ela que me magoou, entendam? Ainda aqui há dias falávamos sobre isto e ríamos as duas. Não foi ela que me magoou. Foram as palavras e a forma como elas ecoaram dentro de mim. Naquele momento, o meu piloto automático parou. Sabem quando algo empanca, como numa roda? Imaginem uma roda que está a girar e uma pedra empanca a roda e a roda para. E quando a roda parou, eu não sabia quem era. A ficha começou-me a cair de tal forma que aquilo que eu trazia como o meu sonho era tão absolutamente possível que eu tinha transformado numa utopia. Entendem? E este piloto automático fazia com que eu realmente vivesse para os meus filhos, para a minha casa, para o meu marido, para a minha escola, que eu amava de paixão, os meus alunos. Mas eu não realizava o que para mim, imaginem só, era uma coisa tão básica. E então nesse momento comecei a aproximar-me desse meu sonho. E a primeira coisa que eu fiz foi inscrever-me num workshop de escrita criativa de viagens com o queridíssimo Filipe Morato Gomes, que é um grande viajante, e com um grupo de pessoas que ainda hoje são pessoas muito queridas na minha vida. E aquele momento mudou para sempre a minha vida. Mas o que eu pensava que ia ser uma viagem memorável, sabe? Eu fui para o Brasil de navio, fiz uma travessia atlântica e fui sozinha. E fui sozinha porque havia toda uma mudança que estava a acontecer na minha vida. Eu estava a sair do piloto automático. Eu estava a ganhar consciência de que, com 41 anos, já em 2016, eu era uma criança para a vida. Eu era uma mulher adulta, madura, mãe de 2 filhos crescidos, casada há 15 anos, tinha a minha escola. Sabem, eu já tinha
Mas na verdade eu era uma criança. E porquê? Porque eu ainda não tinha realizado os meus sonhos de criança, de infância. E hoje, ao trazer-te esta pergunta, tu estás a viver em piloto automático? Eu pergunto-te, agora, neste momento que me estás a ouvir, seja em direto, seja em diferido, tu estás a viver em presença, aqui, agora. Tu sabes o que é que te motiva a todos os dias acordar e seguir para a vida? Então, tu podes pensar assim, Helena, mas não é fácil. Não. Não é fácil, nem sequer é simples. Isso eu posso te garantir. Não é fácil e nem sequer é simples. Mas é possível. Mas é possível. Quando eu cheguei ao Brasil, eu cheguei ao fim de 10 dias de viagem marítima, eu cheguei a Salvador. Foi a primeira entrada que eu tive no Brasil. E eu vivi uma experiência metafísica, transcendente, logo ao chegar ao Pelourinho. Eu dirigi-me do Porto de Salvador até ao Pelourinho de táxi e pedi ao motorista que parasse um instante porque eu só queria ver aquela praça que eu tantas vezes tinha sonhado, idealizado e visto nas novelas, nos filmes. E ao sair do táxi, assim, de manhã cedo, umas 10 da manhã, ainda estava pouca gente no Pelourinho. E ao sair do táxi, eu dou 2 passos daquelas pedras negras da calçada, assim arredondadas, gastas pelo tempo. Eu caí no chão, assim, de joelhos e de cara no chão. Naquele momento, eu estava a chegar a casa. Naquele momento, eu estava a abrir um campo de muita dor, de muito trauma, que eu, ao longo dos meus 41 anos, me tinha recusado a ver. Porque vivia para fora, porque vivia neste piloto automático que nos faz andar em frente, a correr, não é? Como um rato, a correr na roda do rato, neste piloto automático. E logo ali eu me conectei com todas as minhas entidades ancestrais, com todas as múltiplas vidas paralelas. Eu não gosto de lhe chamar vidas passadas, porque não é passado se continua a estar em ti, se continua a estar presente em ti. Então, eu trouxe dores de abuso, dores de escravidão, dores de comando, dores de obediência, dores masculinas e femininas do parto, da paternalidade, da maternidade. E tudo aquilo começou a emergir de mim, de um lugar que eu não estava minimamente à espera. E sabem porquê que isto aconteceu? Simplesmente porque naquele dia que eu ouvi aquelas palavras da Maria Antônia, eu decidi ouvi-las, escutá-las, não ficar reativa com o que poderia ser um momento desagradável, mas ser profundamente grata
por aquele despertar que ela me estava a oferecer. Então o que é que eu te pergunto hoje? As tuas escolhas, elas são realmente tuas? Ou tu estás a herdar essas escolhas? Elas são o resultado das escolhas da tua mãe, elas são os resultados da escolha do teu pai, dos teus avós, dos teus irmãos, do teu país, da tua língua, do teu marido, do teu companheiro, dos teus filhos, do teu círculo de amizades. De quem são as tuas escolhas? Tu estás a escolher-te a ti, ou tu estás numa roda automática de escolhas diárias que tu não controlas minimamente? Estás a reagir ao passado e ao trauma? Ou estás a viver o presente? Quando eu vos falo que naquele momento eu me conectei imediatamente à dor em mim que eu não queria ver, é que na verdade já havia uns anos, desde os meus 35 anos, aliás, desde que o meu filho António nasceu, mas não necessariamente associado a ele, mas aquilo abriu ali muitos questionamentos. Foi assim um pós-parto que talvez hoje eu reconheça que me trouxe um estado depressivo e que na altura não havia tempo para parar, nem para pensar nisso. Era bora para a frente. 2 filhos, 40 alunos, uma escola, um casamento, uma amizade. Uma amizade não, várias amizades. Então vamos para a frente, vamos correr, não vamos parar para pensar. E de repente eu vejo-me ali, em pleno Pelourinho, uma praça centenária, onde milhares, se não milhões de pessoas passaram de uma herança que todos temos nas nossas células, no nosso corpo. Sejamos nós portugueses, sejamos nós brasileiros, nem vou entrar por aí, que se faz viva em mim. Era como se eu fosse uma escrava a chegar e a lidar com aquela dor. Eu sentia o corpo macerado, eu sentia a dor, eu sentia o desespero. Mas eu estava ali, qual turista, com um táxi à minha espera, acabada de atravessar de navio o Atlântico, e por isso não fazia sentido. Eu devia de estar alegre, feliz, eu estava a realizar o meu sonho. Mas foi o piloto automático que parou, foi aquela frase-chave, foi aquele passado que se sobrepôs ao presente e que me disse: agora vamos olhar para dentro, agora vamos olhar para ti. E portanto, o passado era presente, aquela dor estava ali em mim, a minha irritabilidade, a minha raiva, a minha reatividade e uma certa ânsia de querer viver, mas que nada me satisfazia. Então, eu vou-te fazer agora uma pergunta e nós vamos trazer esta pergunta para uma meditação. Porque é muito importante que tu sintas dentro de ti, assim, sabes? Dentro de ti. Imagina, fecha os teus olhos, inspira profundamente, relaxa. Embala o teu corpo. Eu abro assim este campo espiral que me embala, que me conecta ao centro de mim mesma. E pergunta-te agora, neste momento, e pode ser difícil por vezes concentrar-te no agora, mas não faz mal. Se vierem pensamentos, se vierem ideias, deixa que eles venham, não há problema. Meditar é uma experiência
prática real de vida. Então é normal. É normal que haja o barulho de um carro a passar, é normal que tu te lembres de uma conta para pagar, da carne para descongelar para o jantar. Tudo isso é normal. Telefonar à tua mãe, tudo isso é normal. Mas agora, dentro dessa normalidade, pergunta-te agora: que escolhas estou eu a fazer na minha vida? Quando foi a última vez que eu escolhi verdadeiramente? Quando foi a última vez que eu me escutei? Há quanto tempo eu não me vejo ao espelho, certa da minha escolha? E deixa-te ir. Deixa-te ir. Imagina, inclusive, que o rio corre agora ao teu redor e que tu estás numa boia ou num barco, se desejares. E sentes que o barco te leva e que nada podes fazer para o impedir de seguir o curso do rio. Quando vais chegar o momento de parar? Como vais parar o barco? O que te espera nas margens do rio? E neste momento de presença, de tranquilidade, deixa que a tua imaginação corra livre, como um rio corre para o mar. Sente este rio a percorrer todo o teu corpo e no teu momento, quando sentires, deixa que este rio desça pelo teu corpo, atravessa as tuas pernas, os teus pés e flua para a terra, hidratando, nutrindo, regando as tuas escolhas. Inspira profundamente. Sabem uma coisa? Dá medo. Dá muito medo. No entanto, o medo. O que é o medo? Não é? Será que nós estamos a falar de medo, que na verdade é cautela, é prudência? Será que nós estamos a falar de medo porque eu não consigo espreitar da janela e ver um novo mundo que há lá fora? Será que o medo é porque eu não mereço mais? Ou por outro lado, eu mereço tudo, mas não faço nada para ter o que mereço? Então, tal qual como no dia que eu cheguei ao Pelourinho,
achando que era uma turista. O meu piloto automático, naquele momento, travou e revelou-me a minha dor. E vocês podem neste momento pensar: Helena, vale a pena parar o piloto automático se é dor que eu vou encontrar? Eu costumo dizer, e na verdade acredito que assim seja, que nós, quando entramos esta terra, nós entramos esta terra em profunda dor. Nós somos um bebê puro, desprotegido, terno, tenro, desprotegido não, ainda protegido pelo ventre sagrado da sua mãe. E quando se inicia o trabalho de parto, ele adentra um túnel, e se for cesariana, não deixa de ser diferente, que a primeira experiência que ele vai ter no contacto entre estar no seu ventre sagrado da sua mãe e vir para fora é a sensação de que vai morrer. É a dor, é o aperto, é a desproteção. Então, a chegada a esta terra é marcada pela expulsão do nosso ser mais puro enquanto matéria para um mundo feroz. Um mundo que inclusive nos desprotege e nos mata, porque se nós não tivermos a mãe, o pai, alguém que cuide de nós, um bebê morre. Então, no processo da Escola Humanista Universo 7 e no trabalho que eu desenvolvo com as minhas alunas, há vários estágios. O Universo 7 é a entrada no mundo. O Universo 7 é a cura das dores viscerais, internas que nós carregamos. Depois existem outros passos em que nós já avançamos para estados de realização, de alegria, de satisfação, de abundância e prosperidade. Mas como é que eu posso sair de um lugar de piloto automático que esconde, que é o esconderijo da minha dor, para um estado imediato de realização, de felicidade, de alegria, de harmonia, de amor, se eu não sei o que está no meio? Eu sei que me sinto ansiosa, eu sei que me sinto escassa, eu sei que me sinto exausta, eu tenho muita vergonha, eu tenho muita culpa, eu tenho um medo profundo e eu nem sei porquê. Ou, se sei porquê, não consigo sair dali. Porque se tornou uma roda automática que não para. Imaginem que é o comboio nos trilhos, sempre a avançar e não para em nenhuma estação. E vocês querem sair, mas não sabem, não há um alarme, não há uma paragem, não há uma pausa. Então, a dinâmica que eu vos trago hoje é esta intenção, este entendimento de quando é que eu me escolhi a última vez.
Quando é que eu me escolhi a última vez? Quando é que de facto eu tomei uma decisão a partir do que eu desejo para a minha vida? Eu posso vos garantir que esse dia chega. Eu garanto-vos isso. Esse dia chega. O dia em que a gente acorda em paz. O dia em que a gente vive a harmonia dentro de nós. O dia em que nós tomamos decisões a pensar em nós. Mas a pensar em nós, não no sentido egoísta, mas no sentido de que nos nutre, e ao sermos nutridas, estamos a nutrir toda a gente à nossa volta. Estamos a cuidar de toda a gente à nossa volta, porque só posso cuidar do outro se cuidar primeiro de mim. Então, eu assumo esta consciência, eu não fico agredida pelo outro, mas eu reflito em mim o que é que eu ainda não sou capaz de escolher para mim. O que é que eu ainda não sou capaz de ver em mim? E quando eu ganho esta consciência, eu ganho poder. E quando eu ganho consciência, eu ganho clareza. E quando eu ganho consciência, eu ganho conhecimento. E quando eu ganho consciência, eu posso decidir e escolher. E este é o primeiro passo para o piloto automático. Helena, não sei como fazê-lo. O primeiro passo, assim que esta aula live ao vivo terminar, é ir ao link na bio aqui no Instagram. Se vocês me estão a ouvir no Facebook, no YouTube, vocês vão ao Instagram e clicam no link que está na bio. E na lista de espera do Universo 7, totalmente gratuito, há um canal do Telegram onde eu coloco este vídeo depois, mais tarde gravado, o áudio para vocês poderem ouvir enquanto estão a fazer as vossas coisas, o texto que complementa todas estas perguntas, todos estes momentos que nós abrimos aqui, para vocês poderem trabalhar dentro de vós, e ainda, que é a surpresa final, o oráculo, que vos guia. Todos os dias eu guio a minha vida pela astrologia e pelo oráculo. Hoje é uma lua crescente, ainda em Escorpião. É uma lua que nos está a desafiar para olhar para a nossa dor, para olhar para o trauma, para olhar para a mágoa, para olhar para o ressentimento, para olhar para o medo. E é por isso que estas aulas estão a decorrer exatamente agora, porque este é o momento astrológico perfeito para que elas possam chegar até vocês, para que elas possam ser auxílio do vosso processo pessoal. E independentemente de vocês se juntarem à egrégora Universo 7, se juntarem à turma 7, que é a turma da maturidade, a turma da grande expansão, da harmonia, da paz, vocês têm acesso a toda uma informação totalmente gratuita, que só esta informação gratuita já é a abertura da vossa consciência. Já é aquela pergunta marota ou aquela afirmação marota que diz: deixa de ser ridícula. Deixa de te queixar, ou deixa de reclamar, ou deixa de viver num sonho que tu não realizas. Que foi o que aconteceu comigo.
Então, quando nós queremos mudar, nós tomamos uma atitude diferente de todas as que temos tomado. Vocês podem dizer assim: Helena, mas é que eu ando tão cansada e não é fácil acordar às 6 da manhã. Não é importante se vocês acordam às 6 da manhã, porque estas aulas estão gravadas. A importância das 6 da manhã é a mudança da tua atitude. É quando eu faço algo diferente na minha vida, de forma consistente, que eu tenho resultados diferentes. E de preferência os resultados que eu desejo. Então, estar presente às 6 da manhã, hora de Portugal, é a certeza para mim de que eu estou a fazer o que tem de ser feito. Eu não me interessa fazer uma aula às 8 da noite. Porque às 8 da noite vocês estão num corre-corre da vossa vida. A minha entrega é na hora do silêncio. Na hora que tu podes estar disponível. Se tu vais estar ou não, é uma escolha tua, é uma decisão tua. A minha escolha é oferecer-te a ti este momento. Se tu o tomas para ti ou não, é a tua escolha, é a tua decisão, não é minha. Ok? Vamos tirar um oráculo e hoje eu vou tirar o oráculo do ventre sagrado. E nós vamos abrir a nossa consciência para este poder interno que nos é dado. Eu posso escolher. Mas eu quero ficar a dormir. Isso também é uma escolha. Eu já fiz a primeira aula, foi tão giro. Mas depois Helena nunca... É uma escolha. Tudo isso é uma escolha. E foi isso que eu aprendi nestes últimos 10 anos. A vida que eu vivo é uma escolha minha. Foi rápido? Foi fácil? Não. Mas hoje eu posso te trazer em primeira mão toda a minha experiência reunida que me traz hoje à minha vida de sonho. Para mim, isto que eu estou a fazer contigo aqui, são 6h54 da manhã, é a minha vida de sonho. É o meu grande privilégio. Quando eu comecei, eu tinha um telemóvel velhinho, partido. Hoje eu tenho um telemóvel para o Instagram, eu tenho um computador portátil para o YouTube, para o Zoom. Eu tenho toda uma biblioteca que realizei ao longo destes 10 anos e mais, há mais anos, como é óbvio. Aliás, e ainda tenho um terceiro telemóvel que me ajuda com as notas. E quando eu comecei, eu não tinha nada. Então, é preciso ter coragem para dar um primeiro passo. Uau! A lâmina 18 e diz apreensão. Sai do teu mundo para ires para dentro de ti. Dúvida, medo. Move-te do teu mundo externo para dentro de ti. Mas é preciso tomar uma decisão. Mas é preciso dar um passo. E para isso acontecer, eu tenho de vir para o mundo. Eu estou dentro de mim, na dor, na mágoa, no trauma. E se eu não der o passo
Se eu não vier para o mundo, vou colar aqui no Instagram, se eu não vier para o mundo, se eu não abraçar, por exemplo, este conteúdo gratuito, vocês não pagam 1 cêntimo por este conteúdo. Eu vou continuar em dúvida, eu vou continuar em medo. Ai, porque é que eu não fiz a aula? Ai, porque é que eu não acordei? Ai, porque... Porque, acreditem, esta é a única certeza que eu vos posso dar. O mundo, o universo, rege-se pela primeira lei de todas as leis do universo. A permanente e constante mudança. Portanto, qualquer medo, qualquer receio que tu tenhas, ele é ilusório. Porque quer tu queiras, quer tu não queiras, tu vais mudar. A grande diferença é, tu vais mudar com as tuas escolhas e decisões ou tu vais continuar na roda do piloto automático que te muda sem te fazer nenhuma pergunta, sem te pedir licença. Então, para este maravilhoso domingo, vamos fechar esta nossa aula. Novamente, tragam as vossas mãos ao coração. Sintam estas perguntas, estas questões ecoarem dentro de vós. E neste momento, sintam-se seguras, amadas, porque uma corda foi esticada e atirada para o rio. E da vossa boia, do vosso barco, vocês agarram a corda e vocês são puxadas para uma nova margem que vocês nunca se atreveram a atravessar. Esta nova margem é um campo desconhecido, mas ele sempre esteve cá. E talvez vá dar medo e até possas sentir que não consegues dar um passo. Mas imagina, toda uma egrégora, todo um conjunto de mulheres que te dão a mão, que te abraçam, que te acolhem, que te aceitam, que te amam, tal qual como és. E que estimulam os teus sonhos, que vibram com a tua alegria, que fortalecem nos momentos difíceis. O caminho é o caminho que se apresenta à tua frente, passo após passo, de mãos dadas, amparada, apoiada por quem já percorreu e por quem sabe. Não é fácil, mas é possível. No teu momento, inspira e gentilmente abre os teus olhos. Eu desejo-vos um maravilhoso domingo e que esta paz, esta harmonia vos possa acompanhar ao longo de todo o dia. Obrigada. Obrigada a todas vós por estarem aí. E já sabes, vai ao link na bio, inscreve-te na lista de espera do Universo 7, da turma 7,
no Telegram. Ele é totalmente gratuito e está lá. Olha, a minha querida Susana, muito obrigada, meu amor, muito obrigada. A Susana está connosco desde a turma 2 e tem sido uma jornada inacreditável. Então, a todos vós, um excelente, excelente, excelente domingo. E amanhã é o meu aniversário. Encontramos aqui às 6 da manhã, porque a mudança começa no momento que tu escolhes tomar uma atitude diferente, que tu escolhes fazer algo que até então tu pensavas que não era possível fazer. Até amanhã, tenham um excelente domingo.